Olá, bom dia. São 11 horas e 50 minutos do dia 31 de agosto, um dia histórico em que o Senado Federal julga o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Nós estamos ao vivo pelo site de Veja e pelo Facebook e ao longo do dia faremos várias entradas aqui para interagir com você e trazer ao vivo todas as informações direto de Brasília. Nesse primeiro momento, participam aqui da bancada comigo o Pedro Dias Leite. Pedro, tudo bem? E a Carol Farina. Carol, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Oi, Silvio, tudo certo? Bom, vamos de cara chamar a Larissa Borges, repórter lá do plenário do Senado Federal, para trazer para a gente o clima, o que é que acontece nesse momento lá em Brasília. Larissa, você me ouve? Tudo bem? Bom dia. Oi, Silvio. Bom dia. Olha, aqui no plenário do Senado, absolutamente tomado de senadores, deputados, aliados da presidente, jornalistas. Está um tumulto aqui para esse primeiro momento da sessão de hoje, que é o questionamento apresentado pelo PT para dizer se a presidente pode ser julgada em duas etapas. Uma primeira, que seria o impeachment propriamente dito, ela sair do cargo de chefe do Executivo. E uma segunda etapa seria se ela pode ou não ser declarada inelegível por 8 anos. Esse requerimento foi apresentado pelo PT há pouco mais de meia hora e gerou uns debates aqui no plenário. O presidente Ricardo Lewandowski, que preside a sessão, já está interpretando o artigo 52 da Constituição, que prevê que quando um chefe do Executivo é alvo de impeachment, esse gancho de 8 anos seria automático. Um destaque aqui, Silvio, foi a intervenção do ex-presidente Fernando Collor, que podemos dizer que é a pessoa que mais entende de impeachment aqui no plenário do Senado, e ele voltou a falar da obsessão dele pelo ano de 92, o ano em que ele foi alvo do impeachment. E ele se posicionou claramente contra essa tentativa do PT de fazer 2 tipos de julgamento. Primeiro o impeachment, depois esse gancho de 8 anos. O Collor disse que estava muito emocionado de voltar aqui para uma situação que ele já passou e lembrou que em 92 ele apresentou uma carta renúncia e ainda assim o Senado ignorou aquele apelo dele, continuou o impeachment e ele foi submetido a esses 8 anos de suspensão. Por isso o Collor foi o mais enfático aqui a rejeitar essa tese do PT. O representante aqui do governo interino de Michel Temer, o líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, argumentou também que esse tipo de pedido já passou do prazo, que é o que eles chamam de preclusão. Devia ser pedido em outra fase do impeachment e não agora numa tentativa desesperada de tentar sopesar a punição provável aqui da presidente Dilma Rousseff. Eu falei agora há pouco com a senadora Vanessa Grandiottin, que é uma das mais fortes integrantes da tropa de choque da Dilma, que ela admitiu mesmo que esse tipo de pedido é mais para marcar posição, é mais um aceno político do que ter efeitos práticos propriamente ditos, Silvio. Agora, Larissa, dá para ter uma ideia de que hora nós teremos o placar, que hora teremos o desfecho, enfim, desse longo processo? Ninguém aguenta mais. Olha, Silvio, a estimativa é que iria haver pelo menos 4 fases nesse dia de hoje. A leitura do relatório, que é aquele resumo entre todo o processo de impeachment, o que já foi feito pelo presidente Ricardo Lewandowski, e agora uma fase de apresentação de destaque, que é exatamente isso que o PT acabou de pedir, de votação em 2 fases. Esses destaques são um pouco mais demorados, porque eles precisam de argumentações pró e contra, depois pode ter o Lewandowski que intervém, depois mais argumentações. Então, esse tipo de destaque, ele dá uma atrasada um pouco no processo. Depois, um outro tema que vai gerar muita controvérsia aqui no plenário é a discussão sobre os termos da pergunta que resumidamente vai dizer se a presidente é culpada ou não por crime de responsabilidade. Isso deve gerar novos embates entre aliados de Temer e aliados de Dilma. E aí, enfim, vamos para o encaminhamento da votação para que todos os senadores se cadastrem e votem no plenário. Esse encaminhamento também vão ser 2 senadores pró-Dilma, 2 senadores anti-Dilma. Os anti-Dilma já estão confirmados, que serão quem vai falar, Larissa? Ronaldo Caiado e Ana Amélia Lemos, Silvio. Legal, Larissa, obrigado, bom trabalho aí para você. A gente volta a conversar ao longo do dia.
Bom, senhores, Pedro, Carol, cada vez que a Larissa falou gerar novos embates, encaminhamento, olha, eu não aguento mais, imagino que os senhores também estejam tão cansados quanto eu. Essa questão da separação da condenação da presidente pelo impeachment e a inabilitação para o cargo público, acho que o que mais interessa a ela, segundo disseram os aliados, não é nem poder disputar novas eleições. Porque dificilmente ela se elegeria para prefeita de Porto Alegre, para vereadora de Porto Alegre. E 2, porque ela mesma disse que depois que fosse consumado o impeachment era a carta fora do baralho. Mas o que os aliados dela têm dito é que essa decisão inabilita ela para qualquer cargo público. Ou seja, se ela quiser vir a dar aulas em universidades públicas, por exemplo, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, ela também não vai poder. Ela não pode ocupar nenhum tipo de cargo público por 8 anos. Acho que isso é um pouco do pano de fundo dessa decisão, um pano de fundo mais técnico e menos político. Agora, concordo com você, Silvio. Não somos eu, você, Carol. Acho que assim, as pessoas, em geral, a população está esperando o desfecho desse caso. Nem que fosse até para presidente Dilma voltar ao cargo, entendeu? Mas assim, o que não vai acontecer de maneira nenhuma. As pessoas querem que esse processo termine. O que vai terminar daqui a 1h30, talvez, é com o afastamento definitivo dela, a posse do presidente interino Michel Temer, que isso é uma coisa interessante até a ser apurada pelos nossos repórteres em Brasília, que é se ele vai fazer ou não o pronunciamento à nação em rádio e TV antes de viajar à China, né? Parece que ele ainda não gravou, ele está esperando o Renan dizer para ele que está ok, que é seguro, que ele tem os votos suficientes para se manter no cargo, então ele grava antes de viajar. Os votos eu imagino que... Gente, Bom, não há mais previsão catastrófica possível nesse momento. Todos os jornais já apontam o próprio site aqui de Veja, de que o número está bem acima do mínimo necessário. A questão é saber se o Renan vai votar ou não. Ontem eu ouvi o senador Romero Jucá, do PMDB, fazer ali um gracejo, que ele disse que, em se tratando de Renan, é sempre como final de novela. Ele grava 2 finais diferentes, um que ele vota e outro que ele não vota. O que vocês têm de informação sobre isso? Ou alguém arrisca um placar? Eu acredito que ele vote, mas isso, enfim, é minha percepção, e que vote contra a Dilma, porque ele tem dado alguns indicativos de uma postura agora favorável ao impeachment. A gente teve aquele episódio do bate-boca dele com a senadora Gleisi Hoffmann durante essa semana, que é raro, inclusive, na postura do Renan, né, se exaltar dessa maneira. Enfim, isso já foi interpretado como um indicativo de que ele poderia votar sim e contra o PT. E ele acompanha, né, a comitiva do Temer que vai à China. Então, eu acho que isso também é um indício importante de que... O bastidor dos repórteres em Brasília, pelo que eu vi na televisão, li, conversei com nossos repórteres, é o seguinte: ele está entre 2 posições. Não votar, disseram para ele que ele vai virar uma espécie de José Sarney nos próximos meses. O que é o Sarney? Era aquele cara que era ouvido para toda e qualquer decisão tomada no Senado e em Brasília em geral, que fosse de relevo. A voz dele tinha peso, viraria uma espécie de eminência parda ali, uma pessoa que tem uma ampla influência sobre tudo. Esse seria o cenário dele não votar, porque se ele votasse, ele se inviabilizaria com o PT, com os defensores ainda da presidente afastada Dilma Rousseff. A outra ele é do PMDB, partido do Michel Temer, partido do Romero Jucá, partido também do Eduardo Cunha. É a hora dele mostrar que ele está no barco desse partido que está tomando aí o leme do país pelos próximos 2 anos. Então, ele ao votar diria: sim, Temer, tivemos divergências, desavenças no passado, mas agora é o famoso tamo junto. É um gesto de união de um partido Exato. que é tradicionalmente dividido, né, rachado. Então... Agora, o voto dele ou não voto dele vai indicar essas 2 posições. Ele quer se manter mais, se não votar, mais equidistante para poder ter uma influência maior geral, ou não, ele vai votar para se manter mais próximo, decretar ali a proximidade dele com o governo de Michel Temer e ter uma influência ainda maior nesse governo. É isso que o voto
ou não voto dele vai definir. Muito mais do que o placar, porque como você já disse, Já tá. deve estar em 60 dos 81 senadores, precisa de 54. O que os governistas, ex-governistas na verdade, né, agora na oposição dizem é que se a presidente mantiver os 21 votos da primeira votação, vai ser uma vitória. Só que uma derrota, porque são 7 a menos do que ela precisaria para voltar ao cargo. Muito bem. Bom, 12:02. Vamos dar uma espiada lá no plenário do Senado Federal. Nesse momento fala o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que preside a sessão do impeachment. Como sendo uma denominação genérica de toda matéria submetida à apreciação do Senado, da Câmara ou do Congresso Nacional. Já o regimento interno da Câmara dos Deputados adota exatamente este conceito ao conceituar, ao definir o que seja a proposição em seu artigo 100. O que diz o regimento interno da Câmara dos Deputados? O seguinte: proposição é toda a matéria sujeita à deliberação da Câmara. Parágrafo 1º. As proposições poderão consistir em proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle. Ora, o artigo 38 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que prevê a aplicação subsidiária expressamente do regimento interno da Câmara dos Deputados. Portanto, ele é um adminículo, é algo que deve ser utilizado quando o regimento interno da Casa, aqui do Senado, na hipótese, não é tão preciso, tão explícito. Portanto, é preciso combinar esses dois dispositivos dos regimentos internos das duas casas, juntamente com aquilo que se contém. Muito bem, são 12:05. Muita gente aqui que nos acompanha e aproveito para agradecer pela sua audiência, pela sua companhia. Muito bacana poder interagir com vocês aqui no Facebook. Está dizendo, estamos de saco cheio. Olha, nós também. Bom, temos uma novidade no programa de hoje. Eu vou conversar com a repórter de TV, Virgínia Falange, que está fazendo um monitoramento das redes sociais, está acompanhando os comentários no Twitter, no Instagram, no Facebook. Virgínia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia Silvio, bom dia Carol, Pedro. Então, olha só que legal, a Veja, junto com a Sprinkle, está monitorando as redes sociais, o Twitter, Instagram e YouTube, para saber como está o clima no meio digital. Então vamos ver aqui, desde as 8 horas da noite de ontem já foram mais de 154 mil menções. Mas olha só, 71% delas tinham um teor negativo ao assunto. Mas isso não quer dizer que são menções favoráveis ou contrárias ao impeachment. E tem muito mais homens comentando também. São 75% das menções foram feitas por pessoas do sexo masculino e a maioria no Twitter. A hashtag que está mais forte no momento é a Fora Temer, com 5.143 menções, e o impeachment vem logo atrás, com mais de 4 mil pessoas comentando sobre o assunto. E as principais palavras utilizadas nas redes sociais estão sendo impeachment, Dilma, presidente, golpe e Senado. Legal. Virgínia, você também está acompanhando a repercussão nos jornais internacionais. O que a imprensa estrangeira está dizendo sobre esse desfecho do impeachment aqui no Brasil? Pois é, o dia já começou com o Brasil nas manchetes dos principais jornais internacionais. O britânico The Guardian publicou um texto com um manual, tudo o que você precisa saber sobre o processo, e afirma que a expectativa é de que tenham mais votos favoráveis ao afastamento da presidente. O argentino Clarín destacou na manchete que o país está em uma contagem regressiva para a decisão final. Como você falou, está todo mundo esperando terminar, né? Legal, Virgínia, obrigado. Você volta aí ao longo do dia, monitorando e acompanhando os humores nas redes sociais. Pode deixar. Bom,
Pedro, Carol, durante todo esse processo, uma das marcas desse processo foi, evidentemente, o acirramento, né, entre os aliados da presidente Dilma, aqueles que restaram, né, praticamente a tropa de choque lá no Congresso, mas também alguma militância e todo o resto a favor da saída dela de cara. Bom, o que a gente viu aí no monitoramento das redes é que o Fora Temer também está muito forte hoje. Eu pergunto aí para vocês, como vocês pensam, o que vocês acham que será essa polarização, se ainda vai ter um movimento, se o PT ainda tem alguma força para tentar brigar por esse Fora Temer, se vocês ainda acreditam em protestos a partir de hoje, a partir de amanhã, quando o presidente Michel Temer será o presidente efetivo do Brasil. Olha, Silvio, eu acho que se a gente tomar como termômetro os últimos dias, é uma militância que se expressa muito mais sentada no sofá, tweetando, com o celular na mão, do que nas ruas. Em Brasília, tinha mais policial lá no muro que dividia os manifestantes pró e contra o governo do que manifestante a favor ou contra a presidente Dilma Rousseff. Aqui na Paulista, apesar das cenas da polícia jogando gás lacrimogêneo e de gente atirando fogo a pneus, tinha também na casa das centenas os manifestantes. Tende a diminuir isso daí. Eu acho que assim, o impeachment consumado vai restar essa narrativa que é eficaz do golpe, do Fora Temer, mas é isso, é uma narrativa, para usar essa palavra da moda da política ali, e só. Eu não vejo as ruas sendo tomadas de novo por manifestantes. O único momento que as ruas foram de fato tomadas foi pelos milhões de pessoas que foram às cidades pedir a saída da Dilma Rousseff. O Fora Temer chegou a mobilizar algumas dezenas de milhares de pessoas para tentar se contrapor a isso, mas sempre menos e agora totalmente esvaziado. É bom lembrar, não lembro quem escreveu, então eu vou citar sem dizer quem é o autor, mas assim, tem muito Fora Temer, não tem nenhum volta a Dilma, né? Amém, né? Bom, eu acho também assim, as pessoas, assim como nós, elas já tomaram o impeachment como um fato consumado, inclusive os militantes de esquerda, os militantes do PT. Então, essa questão de protesto, de ir para a rua, de achar que vai impedir de alguma maneira, por pressão popular, a posse do Temer, que deve se dar ainda hoje, nem as próprias pessoas acreditam que isso faça algum sentido. E essa mobilização nas redes, a esquerda ela tem isso muito mais forte, né? Assim, é bem comum, a gente vê até nas eleições, candidatos de esquerda vão melhor nas redes sociais, enfim. Então é uma mobilização, como o Pedro falou, assim, de sofá, as pessoas não saem. E aí você tem eventualmente um movimento sem terra ou sem teto, incendiando um pouco de pneu nas estradas, enfim, mas são coisas que duram 1 hora, levam, às vezes não chegam nem a centenas de pessoas. Então eu acho que está muito claro para todo mundo que a batalha está perdida mesmo. E essa coisa, concordando com a Carol, tem uma questão da efetividade do protesto. Os milhões de brasileiros que foram às ruas pedir a saída da Dilma acreditavam que poderiam, de fato, tirá-la do cargo. As dezenas de milhares que foram às ruas naquele momento pedir a permanência da presidente Dilma também acreditavam que conseguiriam reverter. Ninguém em sã consciência acredita agora que vai sair às ruas conseguir tirar o presidente Michel Temer do cargo. A posse dele e o governo dele se tornaram um fato inconteste. O que pode acontecer, mas não é uma coisa que vai depender das ruas, é o Tribunal Superior Eleitoral nos próximos meses vir a analisar em conjunto ou separadamente as contas da campanha da presidente Dilma em 2014 e se analisarem em conjunto com o Michel Temer, não conseguirem separar, aí sim tem uma chance dele sair do cargo. Mas isso daí, de as ruas acreditarem que qualquer tipo de protesto vai levar à saída dele, inexiste. Logo, inexiste motivo para o cara levantar do sofá e ir para a rua. Pois é, eu falei protesto num primeiro momento quando fiz a pergunta para vocês, mas é importante diferenciar. Os milhares que foram às ruas não quebraram nenhuma vidraça, não tocaram fogo em nenhum pneu, nenhum saco de lixo. Quem faz isso é baderneiro.
Pois bem, para eu liberar vocês, porque vocês têm muito trabalho a fazer no site de Veja e na revista, até que ponto vocês conseguem identificar alguma influência desse desfecho do processo de impeachment com o calendário eleitoral? Há um evidente cruzamento da campanha, nós temos uma campanha curta esse ano, praticamente um mês, né? Setembro é a campanha, e o impeachment se resolve hoje. Dá para notar um desgaste dos candidatos do PT, especialmente nas grandes praças, por exemplo, aqui em São Paulo, Fernando Haddad? Sim, eu acho que são dois fatores fundamentais. O PT sai desse processo todo menor, então vai ter um número de candidatos muito menor, por exemplo, do que em 2012. Se enfraquece nas praças, como você disse, São Paulo, que tem essa questão, né, foi o epicentro das manifestações contrárias ao governo Dilma. E também eu acho que é importante salientar que o próprio partido, já de olho nas eleições, começou no final desse processo a se descolar da Dilma, né? Então o PT já está de olho nas eleições e não quer que esse processo se arraste também por muito mais tempo, justamente porque enquanto o impeachment for assunto, o partido é negativamente citado. Então tem esse interesse do PT também de acabar logo com isso. O timing foi muito ruim para o partido, né? Porque nós estamos a 1 mês e 2 dias das eleições. O primeiro turno é dia 2 de outubro agora. Dá para ver tanto no número de candidatos, o PT, acho que todo mundo já falou isso, perdeu quase 50% dos candidatos em relação a 2012. É o partido que mais perdeu. E dos que estão na disputa, mesmo os que são do partido relutam ali em mostrar a sua ligação com ele. O Fernando Haddad tinha a estrelinha minúscula no logotipo dele, só foi aumentada, ainda assim estilizada depois da grita da militância mais aguerrida, e esse é um fenômeno que se repete nas capitais e nas cidades do interior. Você dizer hoje que é do PT, principalmente no sul, sudeste, centro-oeste, mas também no nordeste e no norte, é uma sentença de derrota nas eleições ali. O partido vai sentir muito. Se em 2002, na eleição do Lula, a gente teve aquela onda vermelha que levou uma bancada recorde no Congresso, a eleição de vários petistas pelo país, agora a gente tem uma onda vermelha de sangue eleitoral ali que vai levar a uma derrota grave do partido nessas eleições. Acho que o objetivo deles, com esse descolamento que a Carol já viu aí, enxergou muito bem, é tentar dizer, daqui a 2 anos, em 2018, na eleição ainda mais relevante para os cargos de maior poder da República, que o governo Dilma deu errado, isso aí acho que nem eles contestam, justamente por ter se afastado do PT, e não por ser PT. Acho que esse é um pouco o caminho que o partido vai seguir. Vamos ver se vai dar certo. Muito bem. Pedro, obrigado. Carol, obrigado. Obrigado, Silvio. A gente vai fazer uma rápida parada, você volta a acompanhar as imagens direto do plenário do Senado Federal. Daqui a pouco eu estou de volta com o Augusto Nunes. Até já.